Fala galera! Beleza com vocês? Já vou começar hoje dizendo o seguinte: Tom Cruise está morrendo de inveja. E se você não entende de geografia, agora com essas figuras você vai entender. Fala, professor Carlinhos! Tudo bem com o senhor? Professor Bruno, cá estamos nós novamente, nós uma dupla, com uma missão que não é impossível, professor Bruno. Não é impossível. Vamos continuar falando a respeito de dinâmicas atmosféricas associadas, relacionadas com o clima e outros fatores. Hoje nós vamos principalmente falar com essa moçada a respeito de alguns impactos ambientais, certo? Certo, professor Bruno. Impactos ambientais. O senhor está me ouvindo bem? Professor Bruno, eu estou ouvindo o senhor em alto e bom som. Perfeitamente. Vamos começar mais esta aula para a galera do sexto ano. Apenas para destacar aqui, muito bem. O pessoal vai poder, Carlinhos, olha só que bacana. Eu já dei aqui para a galera aquele momento de reflexão do dia, aquela chargezinha para eles lerem. E depois terão aí o link de acesso, principalmente, ao nosso programa, porque agora, além de tudo, nós temos um programa semanal feito diretamente com professores do Colégio Natureza para nos conectarmos com os próprios alunos, que é o Natureza Connection. Exatamente. Aliás, eu queria, Bruno, avisar os meninos, né, que é um programa para eles avisarem, inclusive, os pais, que nós vamos estar debatendo temas que estão pertinentes não só aos vestibulares, como também ao conteúdo, né, de forma geral da escola, o conteúdo acadêmico, né, Bruno? Aquele que é coberto aí pela escola, né? Tá? Coberto também pelos vestibulares, né? Eu sei que os nossos meninos não estão no vestibular, um dia estão bem novos ainda, estão começando o Fundo 2, mas já vai aprendendo desde cedo coisas importantes e fundamentais. Exatamente. Conhecimento demais nunca atrapalha, professor Bruno. Muito Lembra bem, disso? Muito bem, muito e para os pais também darem uma antenada aí, verem esse trabalho que a gente está começando, né, Bruno? Esse trabalho novo que a gente está começando, de temas ligados à educação, de temas ligados a conhecimento educacional, que seria sempre bom o pai também dar uma olhadinha para estar antenado, tá junto com a gente, né? Memória, né? Tá Seria legal, né, Bruno? Aliás, Carlinhos, recebi algumas mensagens de pais na semana passada, quando fizemos o primeiro episódio do nosso Natureza Connection, né? Que gostaram do tema, acharam legal, foram lá, desligaram a novela, entendeu? Botaram e foram assistir, Que bom. A gente fica feliz demais com o carinho, a gente fica feliz demais. Ô, Bruno, não que a gente vá falar mal da novela, mas eu tenho certeza que será. A gente não vai competir com as novelas, né, Bruno? Nós somos galã. O Bruno, se Tom Cruise nos visse agora. Né? Cadê? Né? Só aqui, ó. Põe aí, deixa eu pôr também. Boa, Bruno. Olha só isso aqui. Tom Cruise morreria de inveja, meu velho. Ô, Bruno, deixa eu aproveitar enquanto eu tenho cabelos, porque daqui a pouco a idade os derrubarão, né? Daqui a pouco... Sensacional. Teremos menos cabelo. Muito bem. Carlinhos, vamos lá então. Os movimentos terrestres e dinâmicas atmosféricas. Nós estamos estudando esse tema em geografia, um tema de geografia física supimpa, bacana. Muito bem. E hoje nós vamos começar relembrando rapidinho o que nós já estudamos. Eu não vou explicar. Quem quiser, volta na videoaula de semana passada para poder entender detalhadamente. Só vou dar aquela refrescada na memória. Então, semana passada nós estudamos a respeito dos movimentos de rotação e translação, que são aqueles que dão origem aos dias e às noites, as 4 estações, os fenômenos atmosféricos, rotação, movimento da Terra em torno do próprio eixo, movimento de translação, movimento da Terra ao redor do Sol. Falamos a respeito das 4 estações, portanto, a ocorrência dos solstícios e dos equinócios. Os solstícios que ocorrem no verão e no inverno, que é quando nós temos aí justamente alguns dias maiores no verão, né, mais longo, né, de maior período de sol. Isso. No inverno um pouco menos. E os equinócios, que nós temos exatamente a mesma quantidade, né, de tempo de sol e, vamos dizer assim, de noite. Depois, exatamente. Sobre a diferença de tempo e clima, tempo que é aquela condição atmosférica momentânea que nós temos, e o clima que seria o comportamento da dinâmica atmosférica de um local, ou seja, a partir do diferente observação um longo período, a gente conseguiria definir o clima, que é uma espécie de identidade do lugar. Então, quando eu vou para o sul, eu já sei que ali
o clima, ele é um clima mais frio, enfim, é um clima mais gelado, né? Outros Isso, Bruno. influenciam o clima que a gente falou também, falamos a respeito das latitudes e o clima, portanto, falamos bastante sobre as zonas tropicais, nas baixas latitudes, as zonas temperadas nas médias latitudes e as zonas polares nas altas latitudes. Falamos sobre a altitude, que também é um fator que não pode ser confundido com a latitude, tá, gente? A altitude que tem a ver com a elevação do terreno, conforme vai subindo o terreno, a tendência é que ocorra uma diminuição da temperatura, até mostramos lá gráficos, né? Mostramos imagens e tudo mais. Falamos a respeito da maritimidade, continentalidade, brisa marítima, brisa terrestre, enfim. E depois falamos também sobre as correntes marítimas, correntes quentes que surgem na zona intertropical, as correntes frias, e fechamos com as leituras de climograma, certo, Carlinhos? Muito bem, Bruno. Esses foram os temas que nós tratamos na última vez que nos encontramos com os meninos. Muito bem. Hoje a gente avança falando, sabe do que, gente? Aproveitando falar de meio ambiente, uma série de coisas importantes aí do Natureza Connection, e teremos também o nosso programa nessa semana, mas aqui em Geografia para os vamos começar a falar sobre a interferência humana nas dinâmicas atmosféricas, pessoal. Então a gente vai fechar o tema desse capítulo que nós estamos trabalhando aí, tá certo? Então, a primeira informação importante que vocês precisam levar em conta é que a cobertura vegetal de uma área ela é importante, pessoal, para determinar a temperatura e a umidade. Portanto, a destruição de áreas de vegetação impacta, sobretudo, sobre o clima. Vale lembrarmos também que a poluição atmosférica ela é um fenômeno que predomina no meio urbano e industrial por conta do estilo de vida moderno que nós levamos em nossa sociedade, né, Carlinhos? Então, quer dizer, o ser humano acaba sendo o principal fator responsável por gerar alterações nos processos climáticos e não só por conta disso, devido a toda a transformação, modificação do espaço geográfico que nós temos, é onde nós vamos sentir esse impacto ambiental de diferentes formas, né, Carlinhos? Exato. Bruno, ó, o que os meninos eu acho que tem que entender é o seguinte, nós éramos seres nômades, caçadores e coletores. Então, nós andávamos pela terra como seres nômades, caçadores e coletores. Nós surgimos ali na região onde está a África hoje, e dali, Bruno, a nossa espécie se espalhou pelo planeta Terra. Nós fomos nos espalhando pelo planeta Terra, né? Os grupos humanos foram se espalhando pelo planeta Terra. Tá, Bruno, para ficar bem claro, até bem pouco tempo atrás, tá? Até os primórdios da Revolução Industrial, a quantidade de humanos na Terra era uma quantidade muito pequena, era um número muito baixo. Depois que surgiu a Revolução Industrial, as pessoas começaram a se mudar para a cidade. E é aí, Bruno, que todos esses problemas aumentam. Só para tornar claro para o nosso aluno aqui, Carlinhos, né? A Revolução Industrial, galerinha, é um processo de mudança grande no nosso estilo de vida, certo? Ele é um processo que ele vai começar na Inglaterra ali, principalmente no século XVIII, né, Carlinhos? 1700... Isso. A Revolução Industrial, Bruno? 1760 para 80. Mais ou menos ali, vai. Mais ou menos isso. por ali é o processo. Final do século XVIII, vai, para o século XIX. Exato, Bruno. Então, até a Revolução Industrial, vamos traduzir, até o momento que inventam máquinas para colocarem dentro das fábricas, a sociedade humana morava na área rural e era numericamente baixa. A sociedade humana era numericamente baixa. Bruno, depois que surge a Revolução Industrial, já existia, mas passa a ser de forma mais grandiosa, um fenômeno chamado cidade. Exato. Surge a cidade. Cidade é um negócio muito antigo. Tá? Cidade é algo que tem aí 4, 5 mil anos. Mas a cidade passa a existir nesse modelo que a gente conhece hoje. E ela muda muito, né, inclusive, né? Porque nós estamos naquelas cidades do início do século, sem prédios, sem carros, sem nada, né? Nós estamos falando, na verdade, né, desse tipo de cidade que nós temos hoje, com muito concreto, muito asfalto, poucas áreas, como o desenho está sugerindo aí, justamente a água penetrar no solo, enfim, você tem uma dinâmica mais natural para o clima, né? Exato, professor Bruno. Então, só completando o que você está falando, Bruno, você pega a população do mundo, que era numericamente baixa, Bruno, só para você ter uma ideia, quando Cristo, esses números são aproximados, mas quando Jesus Cristo vivia na Terra, né, nós estamos falando de 2000 anos atrás,
Acredita-se, Bruno, que a população da Terra toda, né? Então há 2.000 anos atrás, a população da Terra toda seria, Bruno, mais ou menos equivalente a 250 milhões de pessoas. Bruno, hoje, 250 milhões, 300 milhões de pessoas. Seria uma população na Terra hoje, Bruno, quase que igual a do Brasil. O Brasil tem 210 milhões. Então, você imagina, Bruno, que há 2.000 anos atrás no mundo, nós tínhamos uma população... Estados Unidos, né, que tem 300 e poucos milhões, né? 330 milhões hoje, os Estados Unidos. Seria uma... Vamos pegar. A população da Terra seria igual à população dos Estados Unidos hoje, mais ou menos, grosso modo. Aí o que acontece, Bruno? A Terra vai levar 1.650 anos, Bruno, para sair aí de 250 milhões para 500 milhões de pessoas. Então, Bruno, olha que coisa louca. Se você pegar do momento que Jesus estava aqui, que, né, começou a contar o nosso calendário, né, que a gente começou a contar, nós vamos levar 1.650 anos para passar de uma população aí de 250 milhões para 500 milhões. Quer dizer, vai aumentar demais. Né? Só que aí, Bruno, de 1.650 a 1.850... A coisa vai dar um... Que quando surge a cidade e surge a indústria vai precisar de matéria-prima e a indústria vai precisar de pessoas e as pessoas vão morar na cidade, é a partir daí, Bruno, que eu acho que está nascendo o tema da nossa aula. Legal, é a partir desse momento, Bruno, quer dizer, é a partir da Revolução Industrial, a partir da explosão da cidade, que a gente vai ter todos os problemas que a gente vai estudar. E, Bruno, eu queria só colocar mais um detalhe. A partir daí, Bruno, você tem uma explosão de pessoas na Terra. Numericamente. Numericamente, a população vai aumentar de forma gigante, Bruno. Hoje nós estamos na casa dos 8 bilhões, mais ou menos, de pessoas que habitam o planeta. Bruno, a última vez que eu vi o dado, nós estávamos com 7,7 caminhando para 8. Então, caminhando para 8 bilhões, quase. 8 bilhões, está correto o que você está falando. É isso aí, Bruno. É bastante gente. É muita gente. Então, imagina, Bruno, em 1650 nós éramos 500 milhões de pessoas. E agora, em 2020, nós somos praticamente 8 bilhões de humanos na Terra. E é um monte de recurso natural sendo consumido. Exato, Bruno. Muito intensa. A gente está mudando toda a dinâmica da Terra, né? Exato. Então, o que está acontecendo, Bruno, e que é bom que o nosso aluno da sexta série entenda, é que todos esses problemas que nós vamos falar para eles agora, que o professor Bruno vai passar para vocês, são problemas modernos, criados a partir de um momento que a humanidade cria um estilo de vida que é viver dentro das cidades, tem a questão do consumo que é muito grande, professor Bruno, tá certo? E, obviamente, isso vai impactar na questão ambiental, não tem jeito. Não tem a dúvida, porque aí você tem indústria, lança poluente, carro para cima e para baixo, consumo de energia, para produzir os produtos você precisa da atividade industrial o tempo todo. Então, quer dizer, tudo isso vai gerando um impacto gigantesco, né, no meio ambiente. Exato. Então, Bruno, só para reforçar, toda essa história que o professor Bruno vai contar para vocês agora é um fenômeno, entre aspas, recente, muito jovem. Por quê? Porque tem a ver com a nossa mudança para cidades e as cidades terem essa dinâmica agora, professor Bruno, de carros, de pessoas e etc. Só para a gente ter uma ideia, tem uma informação que é bacana aqui para complementar e aí eu passo para os problemas efetivamente ambientais, né, Carlinhos? O Brasil, por exemplo, até meados dos anos 50 para os anos 60, tinha sua população majoritariamente no meio rural, ou seja, na área do campo, né? E isso foi tendo de maneira gradativa dos anos 60 para cá, 50, 60 mais ou menos para cá, é onde a população começou a se concentrar cada vez mais nas grandes cidades, essas grandes cidades foram aumentando, até nós temos a inversão que nós temos nos dias de hoje, que é justamente a maior parte da população brasileira concentrada nos centros urbanos, ao passo em que a menor parte está alocada nas zonas rurais. E mesmo a zona rural, né, Carlinhos, já não é mais aquela zona rural que nós tínhamos no início do século XX, por exemplo, né? Porque é uma zona muito mais tecnológica, com acesso à energia elétrica, enfim, com indústrias também do setor alimentício, principalmente alocados nesse meio. Então, quer dizer, tem uma outra configuração, né, nos dias de hoje. Professor Bruno, mudou muito.
essa virada que você deu, essa virada que quando a população brasileira passa a ser urbana, é a partir de 70. A partir de 70, isso torna-se a nossa realidade. Majoritário. Então, o Brasil passou a ser mais urbano. Hoje, Bruno, em torno, né, se a gente for pegar o último dado estatístico, hoje, dessa população total do Brasil, de 210 milhões de pessoas, eu vou falar um número aqui próximo, tá? 85% desse total vive dentro das áreas urbanas, Bruno. 85% hoje. Então, você tem muito pouco. E só mais um reforço para o nosso aluno, para ele saber, a área rural hoje, que planta soja, que planta milho, que planta algodão, é toda mecanizada, ela está toda com um processo tecnológico muito grande. Então, não precisa mais de gente lá, professor Bruno. Exatamente. São as mudanças. São várias mudanças, né? Não só de ordem natural geográfica, mas também de ordem da organização da nossa sociedade industrial urbana, né? Mas vamos lá, então. Sim. Vou colocar os problemas aqui, Carlinhos. O primeiro deles que eu trago, olha só que interessante, né? Nós vamos começar com um fenômeno que é o conhecido como smoke, tá? Então, um dos fenômenos provocados pela poluição é o smoke. A palavra aí tem origem, obviamente, de origem inglesa, que vem das palavras smoke, que é fumaça, mais fog, que é neblina. E o smoke ocorre justamente por conta da queima incompleta constante de combustíveis fósseis à base de petróleo, principalmente por conta aí da quantidade de carros, enfim, também da emissão de gases que a gente tem da atividade industrial. E esses gases poluentes emitidos pelos carros e as atividades industriais, eles vão se acumulando na atmosfera na forma dessa densa neblina, como eu representei nesse gifzinho que eu trouxe aí, Carlinhos, da cidade de na China, né? Olha só que interessante. Então, ó, tá mostrando ali ao longo do dia como essa fumaça, né, vai ficando cada vez mais densa e ela vai aparecendo. Aliás, até uma curiosidade. Quando nós tivemos as Olimpíadas, lembra das Olimpíadas de Pequim, também como Beijing, a cidade, né? Os chineses 2008, se eu não me engano. Eu não lembro agora o ano que foram essas Olimpíadas. Bruno, posso estar enganado, mas é 2008. 2008, enfim, alguma coisa assim, eu não lembro agora, mas é isso aí. E aí o que acontece? Olha que interessante, Carlinhos. Eu lembro a época de ver reportagens do quanto os chineses tiveram que gastar de dólares, ou seja, de grana, né? Para poder justamente tentar descontaminar um pouco mais o ar e torná-lo um pouco mais respirável, porque seria muito prejudicial aos atletas, porque a gente sabe que a China é um país de intensíssima atividade industrial e de grandes centros urbanos, cidades muito populosas, com muitos prédios, muito concreto, muita infraestrutura e tudo mais, né? Bruno, hoje a China tem uma população que vira em torno de 1,4 bilhão de pessoas. Ou seja, tem 1,5 bilhão de pessoas lá. O segundo país mais populoso do mundo é a Índia, com 1,1 bilhão de pessoas. Inclusive, a Índia, nos próximos anos, deve ser o país mais populoso do planeta Terra, saindo da China, porque a China... Imagina só a China tem quase 2/8 aí da população mundial, algo nesse sentido. Sim. Se você for somar, fazer número redondo, a população da Índia e da China tem mais de 2,5 bilhões de pessoas da Terra, né, Bruno? Quer dizer, 2,5 bilhões de pessoas. Ô, Bruno, só um comentário sobre essa questão do smog na China, que você colocou a imagem aí, que ficou muito legal. Parabéns, professor Bruno, ficou muito bacana a sua montagem aí. Legal, mas legal. Só para os meninos saberem, hoje a China ela concentra um parque industrial muito grande. E uma das indústrias que é muito poluidora, Bruno, é a indústria que queima carvão, que é uma das principais formadoras desse smog. Hoje a China detém, Bruno, aproximadamente 40% do parque siderúrgico global que queima carvão. 40% do parque global. Então, vou fazer um número redondo, né? É uma indústria que queima muito carvão e uma das indústrias que mais queima carvão no mundo está concentrada na China. Então, você imagina, Bruno, o quanto que eles vão liberar de poluente na atmosfera. Não, é bastante coisa, né? Óbvio que não é só na China, tem outros lugares também, outros grandes centros. A gente acaba verificando esse fenômeno, mas só para a gente fechá-lo aqui e passá-lo para o outro, né, Carlinhos? Manda bala. Existentes aí, a gente são de 3 tipos, dá para mais ou menos dividi-los em 3 tipos, tá? Então, a smog urbana, que seria justamente essa mistura de poluentes gasosos, neblinas e partículas sólidas, a poeira, né, da atmosfera. O smog industrial, que é a emissão de gases poluentes nocivos à saúde, como o ácido sulfúrico, o dióxido de enxofre, associado aí a cinzas, fuligem, entre outros. E a smog fotoquímica, que, como o nome sugere, fotoquímica tem a ver justamente com a questão da luz, tá? Então, nos dias mais quentes e secos, é onde a gente percebe mais,
e na sua composição a dióxido de nitrogênio que sai dos escapamentos, principalmente dos carros. Então é interessante entender esse smog justamente como a imagem está mostrando, como essa nuvem, né? Essa neblina aí que se forma justamente com gases poluentes que ficam na atmosfera nos grandes centros urbanos e industriais. Bom, vamos para o próximo, né, Carlinhos? Manda bala, Bruno. Outro fenômeno interessante aqui é a interferência humana também nas dinâmicas atmosféricas, mas aqui, por conta dessa intensa atividade industrial, da circulação dos veículos, o que a gente chama de chuva ácida, galera. O que seria, então, a chuva ácida? Tá? Então, ó, o fenômeno da chuva ácida ele ocorre por conta da emissão de gases poluentes por indústrias e queima de combustíveis fósseis também. Perceba que tudo tem a ver com a atividade industrial, como a gente falou ainda há pouco, tá, pessoal? Esse estilo de vida urbano que a gente acabou levando, que acabou trazendo prejuízo à dinâmica ambiental do planeta. Então, ao entrar em contato com a água na atmosfera, esses gases provocam uma espécie de reação química, fazendo com que a água fique com acidez maior que o normal. Daí, ao cair a chuva, será ácida, prejudicando plantas, rios, lagos, animais, o próprio ser humano, além justamente de deteriorar até mesmo construções, estátuas, etc. Aqui no ladinho esquerdo tem um esqueminha, ó, óxidos de nitrogênio provenientes de fábricas e escapamentos de veículos, eles entram, ou seja, da atividade industrial, dos veículos, eles sobem, né? Ao se encontrar justamente com a água, com as partículas na atmosfera, ocorrem reações químicas que vão transformar essa chuva em muito mais ácida. Então, os gases e ácidos deterioram, portanto, os edifícios, né? Porque aí a chuva vai cair, vai ter uma alteração aí justamente do nível de acidez da água, tá? E isso acaba prejudicando várias coisas, o solo, enfim, as plantas, os lagos e o próprio ser humano, né, Carlinhos? Ô Bruno, essa imagem que você colocou aí, essa imagem que os meninos estão vendo aí, né? Os garotos e garotas estão vendo aí da sexta série, é uma imagem de uma estátua num castelo da Alemanha. E essa foto foi tirada ao longo de um período aí de aproximadamente 60 anos. Certo. Então, é muito pouco tempo, essa estátua é uma estátua de mármore, é muito pouco tempo para que, olha o que a chuva ácida fez com uma pedra como o mármore. Ela simplesmente tirou a feição da estátua. O Bruno, a Alemanha também passou por um sério problema, talvez um problema assim, muito maior que esse, que essa chuva acabou caindo em cima de uma floresta na Alemanha chamada Floresta Negra. E matou a floresta, Bruno. Matou uma floresta na Alemanha. E aqui no Brasil, Bruno, nós temos esse problema aqui na Baixada Santista. O Brasil tem problema de chuva ácida, principalmente ali na cidade de Cubatão. Né, que Baixada Santista, Carlinhos, só para o nosso aluno pensar, a gente está no estado de São Paulo, nós estamos na região central do estado de São Paulo. Quando o pai e a mãe falam aquela famosa frase, né? Vamos descer para a praia, né? E aí você vai para a praia aqui no estado de São Paulo, litoral sul ali, né? Santos, né? Que você tem que passar justamente pela cidade de Cubatão ali, quando você vai na descida da Serra, na Anchieta, na Imigrantes e tal. Você vai passando, você vai para a Praia do Boqueirão, você vai para... Depois a outra parte do litoral sul ali, né? Itanhaém, Peruíbe, enfim. Quando você vai para aquele lugar, para aquela região, né? Exato, Bruno. Que muitos dos meninos já devem ter ido passear ali com os pais, né? Aliás, a gente tem que lembrar que um dos points dos pais e dos próprios alunos era o Guarujá. Lembra o Guarujá? O Guarujá. Sim, Guarujá. Sim. Hoje já não é mais, viu, Bruno? Hoje já não mas é o mais. Guarujá é chique, vai. Pô, você pega ali Praia das Pitangueiras, cara. Gostoso, vai, legal. Ô, professor Bruno, você está desatualizado do seu passeio na Baixada. Hoje o pessoal vai para a Riviera do São Lourenço. Tá certo. É que o senhor é um cara mais chique do que eu, entendeu? Eu ainda gosto mais da parte do litoral norte, ali, ó, Ubatuba, tal, entendeu? Tá. O professor Bruno, todo mundo falava para mim que eu deveria conhecer essas praias ali do litoral norte, Ubatuba. Quando eu fui para Ubatuba, acho que todo mundo foi comigo, professor Bruno, porque, pelo amor de Deus, eu nunca vi tanta gente na mesma praia. Eu falei, gente, será que nós... Pelo amor, Bruno, todo mundo combinou de ir junto, não é possível. As praias são muito bonitas, mas as praias são muito bonitas, muito lindas ali, não tem? Sim, sim. Então, para o nosso aluno, professor Bruno, que está aí antenado na nossa aula, quando ele estiver ali nessa região que a gente falou ali da cidade de Cubatão, professor Bruno, tá certo? Cubatão é uma cidade muito poluída, Bruno, por causa do parque industrial muito amplo lá, tá? Quando estiver ali na região de Cubatão, a Mata Atlântica, Bruno, é a vegetação que está ali do lado. A região ali é formada
por uma vegetação chamada Mata Atlântica. A chuva ácida ali naquela região caiu na Mata Atlântica, que é a vegetação local, e matou a Mata Atlântica ali. Então, nós tivemos problema de chuva ácida no Brasil, foi ali naquela região ali perto da praia, vamos pôr assim, e chegou a afetar a vegetação, como é o caso dessa imagem que você está vendo. Então, Bruno, para os meninos, esse problema não é um problema que acontece só lá na Europa. Ocorre Acontece aqui no Brasil em terras também. tupiniquins também. Muito bem. Também acontece aqui, Bruno, tá? Legal. Vamos passando para os próximos aqui. Outro fenômeno importante aí da gente compreender também é o processo da inversão térmica, tá? O fenômeno da inversão térmica ocorre quando há um impedimento da circulação normal do ar, ocorre quando, portanto, a camada de ar quente não consegue ultrapassar a camada de ar frio e vice-versa. O fenômeno está presente em grandes cidades como São Paulo, Nova York, nas quais a poluição do ar é mais intensa, sobretudo devido também a esse estilo de vida urbana e principalmente poluição industrial. E ao ocorrer o fenômeno da inversão térmica, que tem até a imagem mostrando como que é o fluxo normal do ar e o que acaba acontecendo em casos de ocorrência da inversão térmica. Então, ao ocorrer a inversão térmica, as pessoas entram em maior contato com o ar poluído, já que ele não consegue ser dissipado, ou seja, não consegue sair, né, na atmosfera por conta do bloqueio provocado por essa inversão na circulação do ar. O fenômeno pode ocasionar, inclusive, doenças respiratórias como asma e a bronquite, né, Carlinhos? E aqui eu sei que não é tão simples entender por vezes a inversão térmica, mas eu sei que você tem uma explicação bacana também para ajudar a aprender para além da imagem, né? Então vamos lá. Eu vou tentar, Bruno, usando as imagens, eu vou tentar mostrar para os meninos. Você colocou uma do fluxo normal e uma do fluxo com a inversão térmica. Gente, aonde está o fluxo normal? Vocês estão vendo que o calor do sol, ele entra, aquece a parte baixa da cidade, aquece a cidade. E aí o que acontece? Gente, o fluxo normal do ar é assim, ó. O ar quente sobe, o ar frio desce, ó. O ar quente sobe, o ar frio desce. Só que aqui vai acontecer um problema que é o seguinte, o fluxo normal vai ser o seguinte. Você viu que o sol aqueceu a cidade, no que ele aqueceu a cidade, ele começa a subir. Isso, professor Bruno. Aí, essa cidade. O calor do sol chegou na cidade, aqueceu a cidade, e aí ele começa a subir, tá? Aí começa uma troca, gente. Tá subindo o ar quente, tá descendo o ar frio, o ar está circulando dentro da cidade. Isso a gente chama de circulação atmosférica, tá? Então nós estamos tendo a circulação do ar. Esse seria um fluxo normal, Bruno, né? Que você, muito bacana, pintou aí para os meninos. A inversão térmica, ela vai acontecer no inverno. Ela é, Bruno, tida inclusive como um fenômeno normal. Ela é um fenômeno natural. Mas o que vai acontecer? Amanheceu o dia, Bruno, começou o fluxo do calor. O sol é irradiado, né? O sol irradia calor que chega aqui na superfície. Como você tem a cidade, Bruno, né? Asfalto, concreto, prédio, você vai ter uma certa dificuldade da entrada desse sol na cidade, tá? Então você vai ter essa dificuldade. Então o que vai acontecer? Vai demorar para esquentar o ar próximo ao chão, Bruno, tá? A cidade vai impedir que o calor aqueça o ar próximo ao chão. Perfeito. E aí, Bruno, vem a parte que é um pouquinho mais complicada. Ao invés de você aquecer o ar do chão, você aquece o ar que está acima da cidade. Que é esse aqui, ó. Que é esse aí, isso. Então, o que acontece? Você tem, onde está a cidade, onde estão os prédios, um ar frio e acima da cidade um ar quente. Tá certo? Então, o fluxo de ar, aquele ar frio fica parado, porque o ar frio ele é mais denso, Bruno, ele é pesado. Ele é mais pesado, então ele fica ali parado, circulando na atmosfera e segurando, inclusive, essas partículas ali, né, de poluição. Isso, professor Bruno. Professor Bruno é sempre com uma palavra arrebatadora. Tá certinho, Bruno, o que você está falando. Por Imagina, quê, Bruno? Você que é o mestre. Porque quando o ar frio está preso embaixo, ele tá e não está circulando o ar, o ar não está subindo porque o ar gelado está parado ali. Perfeito. Bruno, imagina o seguinte, São Paulo começa a funcionar pesado já 4h30 da madrugada. É isso, então você né? pega uma cidade como São Paulo já está bombando de gente para lá e para cá 4h30 da madrugada.
Então, a hora que o sol nasceu, a cidade de São Paulo já está funcionando há muito tempo. Muito tempo. Nem poluentes... deu tempo ainda de... Sim, Bruno. E aí, Brunão, todos esses poluentes estão ali na atmosfera. Então, você imagina, Bruno, quem tem problema respiratório, tá dentro d'água. Logo de manhã, esse ar gelado, segurando o poluente parado. É verdade. Ô, Bruno, por isso que as pessoas ficam mais doentes no inverno também. Tá? Também. Porque já baixa naturalmente a temperatura, ainda associado a isso. Bruno, exato. Você tem uma temperatura mais baixa que faz cair a imunidade das pessoas. Você tem uma quantidade menor de chuvas na nossa região, porque o clima aqui é verão úmido e inverno seco na nossa região, que eu digo, eu estou falando do estado de São Paulo. Sim. Tá? Você tem aqui, então, um inverno que é mais seco, todo mundo sabe que o inverno é mais seco, o ar não é lavado, Bruno. Então, Legal. Você imagina que esse ar está sujo, não só de poeira, mas agora também de poluentes. Então, a pessoa que tem um problema respiratório, Bruno, ela vai acordar lá às 7 horas da manhã e não vai ver esse poluente subir, Bruno. Ele vai ficar preso. Perfeito. Bruno, só mais uma coisa sobre a inversão térmica que é muito importante. Conforme o dia vem, o solo aquece, o poluente sobe. Só que ele vai demorar um pouco mais para acontecer. Então, isso é inversão térmica, Bruno. É Show. O ar quente demorando para chegar ali. Me expressei mal. Demora para o ar aquecer na área urbana, tá? Uhum. E, portanto, ele não vai conseguir, então, aquecido, levar o poluente para a parte mais alta da atmosfera. Perfeito. Tá? Gente, ó, deixa eu só falar para os meninos. Gente, é um pouquinho complicado isso aqui, mas eu acho que se você prestar atenção no que a gente falou aqui, a troca minha do professor Bruno... dá para compreender tranquilo. Vou até tomar um gole d'água aqui. Toma, Bruno. Professor Bruno, gente, só bebe água e suquinho natural. Tá? É isso aí, para a gente manter essa saúde. Vamos lá, ó. Seguinte. Na próxima. O próximo é um outro fenômeno urbano também, tá? Que é conhecido como ilhas de calor. Então, para ficar claro para os nossos alunos, ele é um fenômeno climático que ocorre nas grandes cidades. A temperatura nos grandes centros urbanos tende a ser mais elevada que em outras áreas menos urbanizadas ao seu redor. Por conta de muito concreto, ou seja, muito asfalto da cidade, além da ausência maior de áreas verdes, o alto índice de poluição e a baixa refletividade, as áreas urbanas concentram mais calor, elevando, portanto, a temperatura média. Dentre os efeitos causados pelas ilhas de calor, destaque para os seguintes: alteração na umidade do ar, dos ventos e da precipitação, alteração na temperatura por conta do bloqueio para os ventos causados pela grande concentração dos prédios, o que não deixa o calor justamente ser dissipado, aumento das ondas de calor causado pela retirada de vegetação original e pelo concreto e asfalto colocado em seu lugar. Carlinhos, de maneira simples, os grandes centros urbanos ali, muito prédio, muito concreto, o ar não circula e tal, tem uma temperatura muito mais elevada do que áreas mais próximas e que tenham, portanto, menos prédios, maiores áreas verdes e tudo mais. Inclusive, algumas grandes cidades como São Paulo chegam a fazer verdadeiros microclimas, né? Então, você tem diferença de temperatura ali em diferentes regiões, né? Bruno, é assim, ó. O próprio desenho que você colocou ilustra bem isso. Meninos e meninas, o desenho que o professor Bruno colocou ilustra bem o que ele está falando. É assim, ó. Se você pegar a área urbana, a gente tem lá vidro, asfalto, concreto, pessoas, carros com os motores ligados. Tudo isso, tá? Vai absorver mais calor. Tudo isso vai pegar mais calor. Quando você vai, por exemplo, para as áreas rurais ou para uma área de floresta, a gente vai ver que as temperaturas elas vão estar bem mais baixas. Então, a ilha de calor é porque pessoas, asfalto, concreto, vidro, carro, acumula calor num determinado ponto. É o que o Bruno está mostrando no desenho que ele colocou para vocês aí. E aí é o seguinte, é um fenômeno que acontece nos grandes centros urbanos, porque não estão arborizados. Bruno, posso dar uma ideia para o nosso aluno de Araraquara ter uma noção melhor? Pode. Quando o nosso aluno está em Araraquara, na Rua 5, tem mais árvores. Que é aquela rua onde está aquele arvoredo, meninos, ali são oitis, aquelas árvores ali são oitis. Eles plantaram ali árvores dos dois lados ali, né, Bruno? Tem dos dois lados, tem o jardim público ali perto também da Uniara, enfim, onde você tem bastante verde. Isso. É mais, na verdade, no início do século XIX. Parte eles arrancaram, né?
meninos, façam um teste qualquer dia. Pega um dia de calor, que você está aí para a cidade com seu pai, com a sua mãe, enfim. Pega um dia de calor, fica ali no centro da cidade, mas sem ligar ar-condicionado de carro, andando normal, na rua mesmo. Você vai sentir um bafo quente. A hora que você entrar na rua 5, que é essa rua que nós estamos falando ali em Araraquara, você vai perceber um frescor, uma coisa gostosa, uma temperatura mais agradável. Gente, a gente percebe que se tiver área verde, e Araraquara é a prova disso, como as temperaturas ficam mais agradáveis. Então, dá para vocês fazerem o teste dessa aula ao vivo. Vocês têm a possibilidade de fazer isso ao vivo em Araraquara. Tá? Muito bom. Dia de calor, fala assim, pai, vamos dar uma passada na Rua 5, eu quero ver uma diferença. A hora que vocês entrarem na Rua 5, vocês vão perceber isso, assim, mas é abrupto, meninos, é forte. É no momento ali, você já percebe de imediato, né? De imediato. Então, Bruno, para resolver ilha de calor só tem um jeito, Bruno, plantando árvores. É o verde, né? O verdinho que salva a gente. Muito bem. Exato. Bom, vai melhorar. Vamos para o próximo. O próximo a gente está falando justamente do efeito estufa e do aquecimento global, para a gente encerrar, porque senão a gente passa muito tempo, a galera fica brava com a gente, viu, Carlinhos? Gente, desculpa, é que eu e o Bruno a gente se importa. A gente fala demais, Então, ó, o efeito estufa e, consequentemente, o aquecimento global. Então, o efeito estufa ele é um fenômeno natural, viu, gente, do planeta Terra, só para que vocês entendam. Ele é fundamental para que tenha vida aqui na Terra. Então, ele é fundamental para regular, inclusive, a temperatura. Se nós não tivéssemos a proteção da atmosfera e da camada de ozônio, os raios solares que vêm e penetram ali diretamente na superfície da Terra, né, faria com que as temperaturas fossem extremamente elevadas, né, durante o dia, e à noite fosse um frio intenso. O que acontece? Em condições normais, a Terra funciona como uma estufa, entra o raio solar, você retém parte desse calor, uma parte ele é dissipada, e isso vai garantindo a vida ali. Só que acontece, o problema é que devido à intensificação da emissão dos gases poluentes na atmosfera, o calor que está sendo retido ali na Terra, né, na atmosfera, ele tende a ser maior do que aquele necessário, elevando, portanto, a temperatura do planeta, elevando a temperatura global. Aliás, essa elevação constante na temperatura global tem gerado um outro fenômeno que é o que a gente chama de aquecimento global. Então, aqui nessa primeira imagem nós temos o que seria o efeito estufa, a radiação solar atravessa a atmosfera, a maior parte da radiação é absorvida pela superfície da Terra, que aquece, né? Alguma radiação solar é, portanto, refletida pela Terra de volta para a atmosfera, que vai para o espaço, né? E parte da radiação infravermelha calor é refletida pela superfície da Terra, mas não regressa ao espaço, que é justamente quando a gente tem o efeito estufa. E aqui embaixo, mostrando para vocês, nesse GIF também, o quanto a temperatura global vem aumentando, derivado também desse efeito estufa, né, Carlinhos? Só para fechar então, Bruno, é o seguinte, o efeito estufa é algo normal, ele é natural. Perfeito. Ele acontece de forma natural. Ele é bom para a gente. O problema é que quando a gente... Então, se não houvesse o efeito estufa, a gente estaria com sérios problemas, Bruno, porque você teria, né, diferenças de temperatura muito acentuadas. Então, perfeito. É bom um efeito estufa natural. O problema, Bruno, é que como a gente está queimando muito combustível fóssil no planeta, o combustível fóssil libera o gás carbônico e o gás carbônico impede que esse calor seja irradiado de volta para o espaço. Então, a hora que o calor está sendo irradiado de volta para o espaço, ele encontra uma camada de gás carbônico e ele volta. É por isso que chama efeito estufa. Ele segura. Então, a Terra fica aquecida. E o grande problema do efeito estufa, Bruno, hoje, o grande problema do efeito estufa é a questão do derretimento das calotas polares. Perfeito. Vamos lembrar os meninos de uma coisa. O grande problema será o derretimento da calota polar sul, o chamado Polo Sul. Aqui embaixo, na Antártida, né? Por quê? Porque a gente não sabe, Bruno, quanto de água vai ser jogado no oceano e o quanto o nível do oceano vai subir. Lembrando que uma coisa que nós já falamos, a maior parte da população do planeta mora perto do mar. Então, se você pegar países como o Brasil, países como os Estados Unidos, nós temos uma grande concentração de pessoas ali, na região da praia, Bruno. Se a água do mar vai subir... Quer dizer que algumas cidades podem até desaparecer se derreter muito. Bruno, você pega Santos, ela está ao nível do mar. Então, se você subir 2 metros, como é que você segura a água do mar? É muito complicado. Então, esse é o grande problema do aquecimento global, Bruno. Derreter o gelo que existe na Terra. Tá? Sensacional, sensacional. E, gente, para fechar, só
Atividade dessa semana, responderam aplicando seu conhecimento, página 34 e 35 da apostila. Lembrando que agora as atividades não estão mais no Google Formulário, tá? Elas já estão disponibilizadas direto na plataforma. Vocês vão ver que está lá tarefa, só clicar no link, fazer a tarefa no seu caderno, responde aplicando, tira uma foto e sobe ali no espaço da plataforma indicado, beleza? Eu por aqui vou me despedindo. Agradeço mais uma vez ao professor Carlinhos. Muito obrigado, Carlinhos, por colaborar, por engrandecer a nossa aula aqui, né? E espero revê-lo em breve novamente para a gente bater papo com essa galera que está bem legal. Professor Bruno, quantas vezes o senhor me chamou para essa temática de meio ambiente, né? Eu queria dizer para vocês, gente, que o Bruno me chamou para fazer essas aulas aí que eram matemática, mas Bruno, se você me convidar, aliás, Bruno, você está intimado a me convidar, porque eu quero estar aqui. Professor Carlinhos, é um cara que gosta de vir bater um papo com os nossos alunos do Fundamental 2 também. Tá bom, tá bom. Obrigado, Bruno. Obrigado. Carlinhos, obrigado, querido. E, queridos, um grande abraço para vocês e até a próxima. Valeu!